E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje, de novo, duas materinhas, tá? Para não ter que gravar dois vídeos. Então, mais duas materinhas. O Banco do Japão soltou, tá? A primeira matéria, no caso, vai ser do Banco do Japão. Ele soltou a pesquisa dele, Tankan, de curto prazo, sobre as empresas manufatureiras. E a coisa não tá legal. É aquilo que eu já vinha falando antes, nas previsões que eu já venho soltando ao longo dos tempos. Então já o Banco do Japão ele só comprovou o que eu falei. E o legal, tá, que o Banco do Japão desmentiu o governo japonês, por incrível que pareça, no relatório. Sinal que não existe muita sinergia entre o Banco do Japão e o governo japonês. O banco, só para avisar, o Banco do Japão ele não é autônomo. Tá? É diferente do Banco Central do Brasil. Ele não tem autonomia. Então já dá para você sacar por A mais B que não está havendo sinergia entre o Banco do Japão e o governo japonês. Se vocês escutarem choro de criança, corrida, passos fortes e, como é que fala, mãe gritando, não estranhem não, tá? Como já havia avisado em outro vídeo. Meus vizinhos hoje, ele tem 5 filhos, meu vizinho japonês aqui, por incrível que pareça, ele tem 5 filhos e hoje o povo tá meio atentado, tá? E a criança tá chorando direto. Não sei se dá pra vocês ouvirem, não sei se sai no vídeo. Mas a criança tá chorando direto, tá? Então, só pra avisar. E o segundo, o que é? O governo japonês, ele aprovou, tá? O orçamento fiscal para esse ano. E me chamou muita atenção. Tá? Por que me chamou a atenção? Foi um orçamento recorde, tá, para esse ano, só que não teve nem o Kishida, ele não destinou nada para crescimento econômico. Uma política econômica de crescimento do Japão. De alguma forma para ajudar o povo. Tá? É aquela velha história da cenoura que eu havia explicado. Então ele colocou certas políticas ali para falar que está fazendo alguma coisa. Nada. Só que, em compensação, ele vai inundar o mercado com títulos. Então é aquela velha história. Não espere melhora para o Japão esse ano. Tá? Se você quiser ver melhora, quiser tentar ver alguma melhora, acompanhe o mercado externo do Japão, tá? O crescimento dos outros países, etc. Porque para esse ano o interno, esquece, de acordo com esse relatório aqui do governo, para alocação de verba, não vai ter política de crescimento para o Japão esse ano. Tá? Então, já vão ficando atentos aí. Mas vamos lá, a matéria, já para você ter uma ideia de como a coisa está indo. Vamos começar pelo Banco do Japão. De acordo com o Tankan, tá, do Bosch, o Short Term Economic Survey of Enterprises, ele faz uma pesquisa diretamente com as empresas. Tá, o Banco do Japão. Por que ele tem que ser, como é que se fala, idôneo nessa pesquisa? Porque se vier uma empresa privada, o que acontece, igual no caso da Teikoku Databank, e faz uma pesquisa e essa pesquisa não bate, vai ficar esquisito. Tá? Então eles vão procurar ver quem que está mentindo. Então, para evitar essa confusão, eles têm que ser o mais isento, mais idôneo possível. Tá? Para poder bater com outras empresas de pesquisa também. Mas continuando. Do Banco do Japão, que será divulgado, tá, no dia 3, porque no dia 3 eles vão soltar o relatório, como é que se fala, já oficial. O setor privado prevê que grandes empresas e indústrias manufatureiras julgaram a economia pelo 5º mês consecutivo, tá, devido aos fatores de desaceleração econômica estrangeira e aumento dos custos de aquisição, sendo crescentes a perspectiva do agravamento no futuro. Então já deu para você ter ideia que está aumentando, tá, como é que se fala assim? A ideia é que as empresas aqui do Japão, manufatureiras, vão piorar ainda mais. É aquilo que eu já vinha falando há muito tempo. Não sou profeta do caos. É só você acompanhar os números que o Japão vem soltando. Tá? Você não vê melhora. Muito pelo contrário. E se você soma com as políticas do Kishida, você não vê melhora nisso. Você não consegue visualizar alguma coisa melhora de acordo com a política interna do Japão. Então é aquela velha história.
para o Japão crescer, ele precisa dos países externos. Se o país, no caso assim, se caso os outros países eles não der uma melhorada lá, o Japão não vai crescer, de acordo com a política interna. Tá? Então já dá para você ter uma ideia, para mais bem como é que a coisa está indo. O Tankan do Banco do Japão é uma pesquisa que pergunta aproximadamente a 10 mil empresas sobre o estado atual da economia. Então você vê que não é uma pesquisa pequena. De acordo com isso, todas as empresas estão prevendo que o índice que mostra o julgamento econômico de grandes empresas e indústrias manufatureiras, que é particularmente notável quando se olha para a economia, piorará em relação à pesquisa anterior. Então eles fazem uma pesquisa de curto prazo, de tempos em tempos, para ver como é que está a situação das empresas. E com isso eles soltam os relatórios. Por isso que eu estou falando, no dia 3, assim que sair o relatório oficial, se houver alguma mudança, eu vou trazer para você. Se eu não trazer nenhuma mudança, porque não mudou nada nisso daqui, que está sendo divulgado. Porque o BOJ ele solta uma preliminar, tá? Já para as pessoas não tomarem um susto, e depois eles já soltam o relatório oficial, o que não deve mudar muito disso aqui. Tá? A mediana previsão de alta de 4 pontos, tá? Contrasta com a queda de 3 pontos em relação ao período anterior. E se houver piora, tá? Porque eles estão colocando assim, porque como não é o relatório oficial, é um relatório preliminar que foi solto, será o 5º trimestre consecutivo. Então você vê que está caindo a cada trimestre, direto. Cada empresa enfrenta um aumento nos custos de compra, queda nas exportações para a China, Europa e Estados Unidos, devido à desaceleração, quase que não sai a palavra, hein, das economias estrangeiras. Por isso que eu falo que depende mais de fora do que da política interna, que a política interna no Japão está zero, como é que se fala assim. E uma queda na demanda por semicondutores. Semicondutores é os famosos chips lá que o governo japonês fala que... o governo japonês, a Toyota também fala que está com falta disso. Então, como é que se fala? Caíram as vendas, como é que se fala assim? A lucratividade por falta de semicondutores. Olha só o que o BOJ fala. Uma queda na demanda por semicondutores para computadores pessoais e smartphones. Tá? Então já dá para você ter uma ideia. Então o que está acontecendo? As fábricas de semicondutores, de chips, estão recebendo menos pedidos. Porque se a economia desacelerou, as empresas, as pessoas não vão ficar comprando muitos eletrônicos. E aí? Então é aquela velha história. Diminui a procura, tá? Porque tem muita coisa parada no mercado. Então, para evitar aquela velha história de estoque, porque estoque é dinheiro parado, diminui-se os pedidos para as fábricas de chip, o que não bate com os relatórios do governo. Por exemplo, diminuiu, a arrecadação de impostos porque diminuiu a venda por falta de semicondutores. A mesma coisa que a Toyota fala. Você vê que a Toyota fala a mesma coisa. Vamos cortar dia de trabalho, porque está faltando semicondutores. Pelo menos no ano passado foi assim. A Toyota falando isso direto, dando a ideia que está faltando produto, então a gente não tem como trabalhar, o que é falácia. Eu já venho combatendo isso já, há um certo tempo. Porque as empresas americanas já estavam falando que estavam diminuindo pedidos para semicondutores. Isso é fato. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa, o governo mente nesse ponto, para não falar que tá ruim das pernas. Ele tem que arranjar um bode expiatório, e é nisso que eu acho o bode expiatório. Eu passo para você aqui, acredite quem quiser, tá? Nessa brincadeira, mas como eu sempre falei, dependendo, não precisa acreditar em mim, faça uma pesquisa, tá? Mas continuando aqui, por outro lado, no que diz a respeito ao setor não transformador de grandes empresas, quando eles falam do setor não transformador, não é excluindo fábricas,
Tá? Quando eles falam setor fabril, manufatureiro ou de transformação, são fábricas. Aqui não, tá? Nesse ponto. Embora haja preocupação com escassez de mão de obra, tá? As empresas anteveem melhoras, uma vez que o setor de alojamentos, tá? Restaurantes, restauração e etc., estão numa trajetória de recuperação devido ao aumento dos turistas estrangeiros, é aquilo que eu sempre vinha batendo antes também. Tá? Então você vê com que o que eu venho falando ao longo dos tempos bate com o que o relatório do Borges vem soltando. Tá? No entanto, a previsão mediana foi mais de 20 pontos. Você vê que em relação ao aumento, em relação ao parte fabril, que houve uma queda de 3, o sentimento dele foi mais de 20 pontos. Tá? Uma ligeira melhora de 1 ponto em relação à pesquisa anterior. Então você vê que em relação à pesquisa anterior, a parte fabril caiu 3 pontos. Deu uma subida de 4, mas caiu 3. E nesse daqui subiu uma sem deterioração de pontos, no caso assim, sem queda de pontos. Olha só que bacana. Mas vamos lá, agora aqui é a parte do Kishida aqui. Tá? Ó, tanto que saiu, eles soltaram até um trechinho aqui na internet que eu vou passar para você aqui. Olha só. 243票、白色票148票、青色票95票、よって3案は可決されました。 Então o que é isso aqui? Eles, como é que se fala? Eles comemoraram a aprovação desse orçamento aqui. Tá? O orçamento ficou em 114 trilhões de ienes. Tá? Então você vê que é um orçamento assim, recorde para o Japão. O novo ano fiscal, no caso do orçamento, foi votado no dia 28, tá? No caso ontem, e o comitê do orçamento da Câmara dos Conselheiros fizeram deliberação ali, né, para poder fazer essa aprovação. Em resposta a isso, um debate foi realizado na Câmara do plenário da Câmara dos Conselheiros, e Harumi Takahashi, do Partido Liberal Democrático, disse: com o número de crescimentos caindo abaixo de 800 mil, né, o número de crianças que vêm nascendo no Japão, e a taxa de natalidade em declínio, o que pode ser chamado de crise nacional, as pessoas podem se casar, ter filhos, né, e criar filhos com tranquilidade. Diz ele, tá, de acordo com esse orçamento, tá, com a previsão, previsão que eles estão querendo alocar esse dinheiro. O orçamento demonstra claramente a intenção do governo de promover políticas que levem à criação de uma sociedade que é possível protejam o Japão e o povo japonês de uma forma segura. Só que o que me chamou a atenção foi nesse outro trecho aqui. Por outro lado, Kyoko Murata, tá, do Partido Democrático Constitucional, diz: enquanto o orçamento de defesa está a aumentar, o orçamento de pequenas e médias empresas e o orçamento para agricultura, silvicultura e pesca estão diminuindo em comparação ao ano anterior. O principal ministro declarou publicamente que vai dobrar o orçamento, no caso assim, para as crianças. As medidas concretas que importam não são esclarecidas nas deliberações da dieta, e o escopo do orçamento, que é a base para a duplicação, permanece incerto. Então eles não sabem como é que eles vão fazer essa duplicação de verba para destinar para cada setor. Só que você vê que eles já estão falando que a parte de agricultura do Japão, silvicultura e pesca, vai receber menos dinheiro esse ano. Vai receber menos ajuda. Então, já começa por aí. Tá? Que a política para a expansão alimentícia do Japão, para poder fazer exportação de alimentos também, vai diminuir. Então, é aquela velha história. Se recebe um pequeno aporte e eles já mandam para fora o que tem, a tendência dos preços aqui do Japão é aumentar. Então já dá para você sacar por A mais B que o governo Kishida não está dando ponto sem nó. Tá? Nesse ponto. Então ele quer ver os impostos aumentarem e as pessoas não estão vendo. As pessoas que não acompanham esse tipo de coisa não
estão percebendo que a própria política do Kishida é aumentar os preços das coisas. Então já dá para você sacar por A mais B, mas a coisa não para por aí. No orçamento do ano fiscal de 2023, aprovado pela Dieta, o valor total da conta geral ultrapassou 110 trilhões de ienes pela primeira vez, devido a fatores como o aumento significativo dos gastos com defesa, atingindo um recorde de 114,3.812 trilhões de ienes. Então você vê que vai ser muita grana que eles vão dividir por aí. Aí eles começam a dar uma pequena detalhada aqui, que eu vou detalhar isso para você de uma forma rápida, para você ter uma ideia de como vai ficar essa destinação. É aquilo que eu venho falando. Eu li essa matéria antes e ele não fez nenhuma política econômica em cima desse dinheiro para melhorar a vida das pessoas aqui no Japão. Tá. Ele só vai melhorar assim um setor ou outro para falar que está fazendo alguma coisa. O resto é gasto do governo, tá? Até com besteira. Tá? Mas vamos lá. Despesas com previdência social, que representam quase um terço das despesas anuais, aumentaram 615,4 bilhões de ienes, e atingindo um recorde de 36,8.889 trilhões de ienes. Então você já viu que uma boa parte já vai para a Seguridade Social. Tá? Como eles colocam aqui, despesa de previdência social, não vai achando que é só, como é que se fala, aposentadoria. Tá? Aquelas pessoas que pegam dinheiro com o governo, seguro-desemprego e outras coisas, entra tudo nessa parte aí. Subsídios fiscais de alocação local, distribuídos para os governos locais, aumentaram em 516,6 bilhões de ienes para esse ano, totalizando 16,3.992 trilhões de ienes. Isso aí o que ele quer dizer? São o dinheiro que ele manda para todas as prefeituras, que ele divide, que as prefeituras pedem, eles vão dividir esse dinheiro para as prefeituras terem um orçamento para poder trabalhar com isso. Despesas da dívida do governo, que é usada para resgate e pagamentos de juros de títulos do governo emitidos no ano passado. Por isso que o BOJ, ele tenta fazer de tudo para não aumentar a taxa de juros e para quando começa a subir a taxa de juros dos títulos do governo, ele já começa a injetar dinheiro para poder despencar isso, porque o governo não quer ficar fazendo grandes pagamentos. Tá? Aumentou, no caso assim, usado para resgate de pagamento dos juros dos títulos do governo emitidos no passado, aumentou em 911,1 bilhões de ienes. Tá? Disso para um montante de 25,2503 trilhões de ienes. Esse também é o maior de todos os tempos, juntamente com o aumento do saldo devedor dos títulos do governo. Então você vê que cada vez mais a dívida do governo ele aumenta. E vai aumentar ainda mais porque o governo japonês ele vai inundar o mercado com títulos. Porque ele vai soltar dois tipos de títulos diferentes esse ano. Então já dá para você sacar que não vai dar bom para o Japão, com essa emissão muito grande de títulos. Mas eles querem dinheiro. Tá? Então você vê que o Kishida ele quer dinheiro de qualquer jeito para fazer essas políticas externas, tá? Porque para a política interna, nada. A única política que eu vi que ele pode ser que agregue algum valor é a política do míssil. Tá? Que eles vão investir uma grande massa de dinheiro na parte de defesa do Japão. Mas tirou isso, não vi grandes coisas, mas vamos lá. Além da contingência normal de 500 bilhões de ienes, 5 trilhões de ienes estão reservados para a contingência e foram alocados para se preparar para o coronavírus e medidas contra o aumento de preço. Mas, quanto ao coronavírus, como é que se fala assim? Conversa fiada. Por quê? Porque o governo rebaixou o coronavírus. Então, já aquela velha história. O que muito dinheiro que ia ser alocado para hospitais, etc., não vai mais. Da mesma forma que para testes e etc., também não vai ter mais. Então você vê que o governo Kishida está muito malandro. Tá? Mas continuando aqui para tentar resumir isso aqui para não ficar um vídeo mais longo. Tá? Em termos de receita, espera-se que a receita tributária, isso é a receita tributária, tá? De 69,44 trilhões de ienes,
tenha um aumento de 4,205 trilhões de ienes em relação ao orçamento inicial para esse ano fiscal. Isso se deve a fatores como o desempenho das empresas que caíram, né, devido por causa do corona. Então você vê que estão culpando o corona ainda, tá? Sem falar a coisa lá de fora, tá? Então você vê que muita coisa eles culpam o corona, mas não culpam a guerra. Então já dá para você ter uma ideia de como a safadeza é. Além disso, embora se espera-se que uma receita não tributária de 9,3.182 trilhões de ienes, tá? Com déficit de 35,623 trilhões de ienes, seja coberto pela emissão de novos títulos do governo. Então você vê que o governo está ficando no vermelho, ele está usando títulos para poder cobrir esse arrombo, tá? Então já sabe que isso não é um caminho bom, porque na hora que o governo Kishida ele perceber a situação que ele está entrando, ele vai aumentar os impostos para poder cobrir esse arrombo, tá? Isso é fato, porque não tem da onde mais o governo Kishida tirar dinheiro. Embora a quantidade de novos títulos do governo emitidos tenha diminuído em 1,303 trilhões de ienes em relação ao orçamento inicial para esse ano fiscal, os títulos do governo ainda representam 31,1% da receita total. Então já dá para você sacar o absurdo disso. Aí, continuando aqui, tá? A fim de aumentar o subsídio fixo para as creches, que é basicamente de 420 mil ienes para 500 mil ienes. Então isso aqui é um subsídio que é subsídio fixo para parto e creche. Então, para as pessoas poderem usar nas creches, quando tem filhos, né, parto, etc., o governo vai aumentar esse valor para 500 mil ienes. Tá? Então vai haver um custo de 7,6 bilhões de ienes, né, no caso assim, incluídos para a medida de apoio de financiamento. Além disso, para reduzir o fardo dos trabalhadores de cuidados infantis, foram incluídos 1,3 bilhão de ienes para expandir, né, no caso, para a adição existente, que possa aumentar o número de trabalhadores infantis adicionais para, no caso assim, dobrar o número de trabalhadores nas creches de forma de grande escala. Aqui, o governo decidiu emitir um novo título nacional, o GX, no caso, o GX, Economic Transition Bond. Eu já havia relatado isso em um vídeo anterior, a fim de incentivar o investimento privado, que levará à descarbonização e inclui 506,1 bilhões de ienes no orçamento. Você vê que é um novo tipo de título que o governo está querendo colocar, além do título normal, tá? Para promover a descarbonização dos edifícios com a implementação de medidas preferenciais para reduzir as taxas de juros em até 0,5%, isso no caso de financiamentos para casa, tá? No financiamento de pessoas que compram casas com desempenho particularmente excelentes para a economia de energia, com hipoteca fixa a longo prazo, no caso o Flat 35, é um plano chamado Flat 35, tá? Foi alocado 98 bilhões de ienes. Além disso, 13,6 bilhões de ienes estão incluídos em despesas para introdução de caminhões e táxis elétricos para operadores comerciais, a fim de promover a descarbonização do setor de transporte, que responde pelo cerca de 20% de emissões domésticas de dióxido de carbono. Então você vê que eles vão fazer uma política forte para parte de eletricidade aí, tá? Para carros elétricos e etc. Então carros híbridos e elétricos vão ganhar, como é que se fala assim, uma atenção especial nesse orçamento. A fim de apoiar o crescimento econômico, 113,8 bilhões de ienes são incluídos em despesas para fortalecer a requalificação para adquirir habilidades que criam novo valor. Então, no caso assim, vai ter 113,8 bilhões, tá, que o governo vai destinar para as pessoas fazerem um novo curso. De que forma que vai ser feito? Não se sabe. No caso assim, ou eles vão montar um site com cursos, ou na Hello Work eles vão dar novos cursos. Vai ser algo assim, tá, em torno disso.
Então, mas seu governo, você vê que ele quer investir nas pessoas, na parte de requalificação, mas na parte de salvar a parte econômica do Japão, por enquanto zero. Deu para você perceber. Continuando. 211,3 bilhões de ienes vão ser destinados para a compra de mísseis Tomahawk. Tá? Aqueles mísseis americanos que eu já havia falado antes. O vídeo está ficando comprido, comendo açaí, tá? Mas são informações que eu preciso passar para você já para você ter uma ideia. Tá? Poderia ter feito isso num outro vídeo para separar, mas como é que se fala assim, não ia ficar muito legal nessa parte, porque tem a previsão do Banco do Japão, mas com essas informações já dá para você sacar que o crescimento do Japão não tá legal, tá? Já dá então para você que vai trocar de emprego aqui no Japão agora, ou para você que vai vir financiado do Brasil para cá, tome muito cuidado aonde você vai trabalhar. Canso de falar isso. Faça pesquisa nos grupos do Facebook, WhatsApp da vida, seja lá onde for. Mas pergunte, como é que é tal empresa? Como é que é tal empreiteira? Como é que a coisa tá? Como é que a banda tá tocando? Porque depois que você assinou o contrato, não adianta chorar. Tá? Vai ter que dançar conforme a música. Mas continuando aqui. 127,7 bilhões de ienes foram alocados para melhorar o desenvolvimento e a produção em massa do míssil, né? Da produção de mísseis aqui do Japão interno. O míssil de 12 tipos, guiado superfície navio. É um tipo de míssil que ele vai ser... As ogivas vão ser trocadas. Tá? Então, como é que se diz? Esse míssil, o mesmo míssil, ele vai ter 3 tipos de ogivas diferentes. Eu tenho esse vídeo gravado aqui, tá? No canal. Porque eu trouxe ele porque ele me chamou muita atenção. Então, o Japão, se ele for fazer algum ataque, tá? No contra-ataque, no caso, a países, né? Ele vai usar 3 tipos de míssil diferentes. Em vez de mandar um só para arrebentar tudo, não. Ele vai mandar um míssil para ver onde que tá tal coisa, outro míssil para poder arrebentar os radares dos caras, e o terceiro míssil que vai fazer o estrago. Então você vê que os ataques do Japão serão em 3 fases. Então você vê que o custo será triplicado, tá? De acordo com eles. Mas vamos lá, continuando aqui. Os custos de manutenção de equipamentos aumentaram 1,8 vezes, né? E o orçamento ficou em 2.035,5 bilhões de ienes. A aquisição de munição aumentou em 3,3 vezes e ficou em 828,3 bilhões de ienes. E os custos de manutenção e instalação das instalações como é que se fala? Não pode falar exército, tá? Da Força de Autodefesa do Japão, tá? O vulgo exército, mas para não ficar legal, mas vamos lá. Aumentaram em 3,3 vezes para 504,9 bilhões de ienes. Então, acabou-se aqui a parte de alocação. Então já deu para você sacar que não teve nada de política econômica. Aquela política econômica assim, para favorecer o povo de uma forma ampla, de uma forma geral. Vamos alocar o dinheiro para poder diminuir tal taxa. Vamos diminuir tal coisa que englobe todo mundo. Não. Então eles só pegaram essas fatias assim, vamos dar para um pequeno setor aqui, um pequeno setor aqui, um pequeno setor aqui. Igual a mesma coisa do dinheiro, dos 30 mil ienes para as famílias, 50 mil ienes para as crianças. Só que é aquela velha história. Vai amenizar naquele mês. Depois tem mais 11 meses para as pessoas sobreviverem. É diferentemente de você diminuir o valor de um alimento, diminuir o valor de imposto para uma série de alimentos ou para outras coisas. Por quê? E nisso aí favorece todo mundo. O que o Japão não faz. Não está favorecendo uma política. É aquela velha história. Se o governo ele bate em cima para diminuir mais o subsídio do petróleo, aí é aquela velha história, diminui. Consequentemente, a partir do petróleo, diminui o valor do combustível, valor das embalagens, que tem muita embalagem feita de petróleo, plástico, etc. Então ia cair o preço de certos produtos no Japão. Ia favorecer a população de uma forma geral? Sim, mas é o que o governo japonês não faz. Então ele prefere o quê? Vamos diminuir o valor do combustível e não do petróleo. Então ele favorece as pessoas que têm carro, etc. Tá? As empresas de logística, etc. Mas de uma forma geral ele não faz. Ele faz assim,
o favorecimento na parte setorizada. Parece muito lobby. Tá? Vamos favorecer certos setores. É igual os famosos lobistas no Brasil. Quando vão criar leis, fazer certas coisas, existe esse lobby, existe. Aqui no Japão parece a mesma coisa. Tá? Então você vê que as políticas, elas não estão pegando de uma forma para favorecer a população em geral, para ver o crescimento do país. Porque é a velha história. Quanto mais dinheiro sobrar na mão das pessoas, mais poder aquisitivo elas terão, mais gerará, como é que se fala assim, o fluxo de produtos. O governo Kishida não vê esse tipo de coisa. Ele favorece só certos setores e o resto do fluxo da cadeia econômica do país, ele estagna. Desculpa, 30 minutos de vídeo. Mas é aquela velha história. Então você vê como é que o pensamento de uma pessoa que estuda economia é diferente de um político. Tá? Então é aquela velha história. Eu quero que o Japão esteja em qual patamar? De que forma? Há quanto tempo? A que custo? Então existem certas políticas que são feitas, igual assim, escutei um certo tempo atrás um político falando, que eu não vou dar o nome, falou assim, se você pegar empréstimos para fazer investimentos para crescimento, é válido. Até um certo ponto essa ideia é válida. Tá? Mas a partir da hora que você aloca aquilo e você não está vendo, como é que se fala, o crescimento, você tem que parar, porque sua política não está dando certo. Só que insistem em cima daquilo. E é a mesma coisa que o Japão está fazendo. Ele está fazendo políticas que está escoando dinheiro. Como eu mostrei para você aqui, não são políticas que trazem dinheiro para o país, que trazem riqueza para o país. Eles estão só favorecendo certos pontos. Mas de modo geral, isso vai fazer o quê? O Japão vai crescer no fluxo de riqueza, no caso assim, aumentar o fluxo de produtos para gerar mais empregos nas fábricas, em outros locais? Não. Muito pelo contrário. Você vê que o Kishida ele alocou menos dinheiro para a parte de agricultura, silvicultura e pesca. E com o aumento de turistas no Japão, eles precisam comer também. E o que vai acontecer? Aumento nos preços das comidas, dos produtos em geral em relação à comida. Então, já dá para você sacar por A mais B que esse ano não vai ser legal. Se não acabar a guerra, para gerar um fluxo muito grande de comida para todo mundo, a coisa não vai dar boa aqui para o Japão. Da mesma forma que se você acompanhar a OPEP só fala em diminuir a produção e aumentar o valor, aumentar o preço deles. Então o que acontece? O valor do petróleo não vai parar. A última vez que eu vi a cotação do ouro no Japão estava em 9 mil ienes o grama. A última cotação que eu vi. Hoje eu não sei como é que está. Tá? E já tem um certo tempo. Então você vê que metais preciosos, metais raros estão aumentando de valor. Tudo está aumentando de valor. Tá? E só uma coisa que não aumenta é o poder aquisitivo. Então tem que se tomar cuidado com isso muito. Se você pretende ter um futuro mais próspero, mais estável, tome cuidado com o seu dinheiro. Invista seu dinheiro. Vou bater nessa tecla de novo. Tá? Invista seu dinheiro. Porque a coisa não está ficando boa. Não tem perspectiva de crescimento para o Japão. Muito pelo contrário. Se o Japão investir menos na agricultura e se acaso aumentar as exportações de alimentos, mais o aumento de fluxo de turistas no Japão, o que você acha que vai dar disso? Não vai dar coisa boa. Tá? O preço das coisas vão aumentar por causa daquela ideia da oferta e demanda. Isso de uma forma assim, grotesca. Tá? Aí o poder aquisitivo das pessoas que não estão crescendo. E aí? Tá? Como é que fica? Porque eles falam assim, as empresas vão dar aumento. Tá? Não são todas. Não vai ser 100% do Japão. E aí? Tá? Para nós que trabalhamos de Haken, eu não no meu caso, porque eu não posso trabalhar porque eu tenho um problema de hérnia muito grande. Mas no caso, minha esposa. Tá? Não quer dizer se a empresa passar um aumento para a empreiteira, não quer dizer que a empreiteira vai repassar esse aumento. Tá? Não existe uma certeza disso. Aí, no caso, a empreiteira vai ter um aumento de ganho para ela, mas para o funcionário continua a mesma porcaria. E aí?
E como é que você vai ficar sabendo que a empresa aumentou o valor para o funcionário ali, tá? Mas esse valor não foi repassado? Como é que você vai ficar sabendo disso? E aí? Tá? Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado hoje em dia. Tome cuidado. Tá? É aquela velha história. Você é a pessoa mais importante para o canal. Você vê que eu faço um vídeo de 35 minutos, aqui, já está batendo 35 minutos, por quê? Para tentar te alertar de alguma maneira. Que as coisas que não estão indo bem. Eu já vim fazendo certas previsões. Tá? Eu poderia fazer um videozinho menor, eu deveria dividir esse vídeo em duas partes, o do Banco do Japão 1 e esse do governo outro. Mas não ia ter tanto sentido, tanta sinergia de informação igual está tendo agora. Então, tome cuidado com o seu dinheiro. Se você puder, invista de alguma forma. Tá? Não deixe dinheiro parado. Porque dinheiro parado não vai te render nada. Tá certo? Se você quer um futuro melhor, faça o dinheiro trabalhar para você. Faça o dinheiro trabalhar para você. Não trabalhe pelo dinheiro. O dinheiro trabalhar para você, de alguma forma. Tá certo? Mas é isso aí. Gomen nasai. Tá? Porque o vídeo ficou com 36 minutos de duração. É um vídeo longo, né? É um vídeo maior que o normal. Muitas pessoas não vão ter saco, tá? Para assistir isso até o final. Mas se você assistir até aqui, arigatou gozaimasu, você tem o meu respeito, porque você quer informação. E informação é poder hoje em dia, tá? Com certas informações você vai poder tomar certas medidas para melhorar a sua vida. Diferentemente de você assistir um vídeo de 1 minuto que não te agrega muita coisa, tá? Porque o nível de informação é menor. Tá? Então, quanto mais detalhamento de informação você tiver, mais, como é que se fala assim, horizonte você vai poder ver. Tá? Só um último pensamento para poder encerrar o vídeo. Por que você acha que pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão crescendo, elas crescem cada vez mais? E isso é, quando elas querem, porque tem aquelas pessoas que, como é que se fala assim, enriquecem da noite para o dia, igual pessoas que ganham na loteria. Você vê que a grande maioria dessas pessoas voltam para a lama. Tá? Saiu da lama, enriqueceu, voltou para a lama. Tem pessoas que não. Por quê? Tem pessoas... Por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Porque se você olhar, o rico ele tem dinheiro, ele consegue subir aqui, ele consegue ter uma visão mais ampla do horizonte. Pessoas que têm dinheiro, pouco dinheiro, elas ficam sempre nesse patamar baixo. Então ela só vê o que tem aqui embaixo, ela não vê o horizonte. Por isso que eu peço para você, se você puder, invista seu dinheiro de alguma forma. Tá? Com esse investimento de dinheiro, a partir da hora que você começar a ter mais dinheiro, você vai ter um outro horizonte. Tá? Vai por mim. Tá? Eu falo isso porque meus investimentos estão crescendo, eu estou começando a ter um outro horizonte, tá? Das coisas, como é que eu posso seguir para o futuro. Por isso que eu falo a mesma coisa para você. Desejo isso para você, por isso que eu estou passando essas dicas para você. Da mesma forma que estou passando essas informações do governo e do BOJ, já para você estar ciente que esse ano não está legal. Por enquanto as previsões para crescimento do Japão são 0. Tá? Então, tome cuidado de alguma maneira. E tire, como é que se fala assim, alguma oportunidade desse caos para você poder crescer. Porque onde existe o caos, existe a oportunidade também. Tá? Então procura ver aonde existe uma oportunidade, enxergar essa oportunidade, vai em cima dessa oportunidade, no meio do caos para você crescer. Você vê que os grandes investidores, eles crescem muito em momento de caos. Enquanto a maioria está chorando, os investidores, as pessoas que têm um pouco mais de visão, eles estão crescendo. Enquanto as pessoas estão tentando poupar em certos momentos, esses investidores estão investindo nesse momento. Tá? Então, fique atento nessa parte econômica, nessa parte do mercado, que você vai poder crescer muito. Tá? Dica que eu te dou. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais. E Gomen nasai pelo vídeo de quase 40 minutos. Até mais.